Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Vamos saber o que o torcedor rubro-negro pode esperar do Leonardo Jardim e as suas diferenças táticas para o time do Felipe Luiz. O Flamengo tem que pagar uma fortuna para demitir José Boto. Vamos conhecer quem é o melhor pegador de pênaltis, Rossi ou Fábio. Leonardo Jardim está animado e já fez a sua primeira mudança radical no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A final do Campeonato Carioca, nesse domingo, entre Fluminense e Flamengo, vai ser em jogo único e sem vantagem para nenhuma das duas equipes e, por isso, em caso de um empate no tempo final de 90 minutos, o título vai ser decidido nos pênaltis. E é aí que dois dos destaques das duas equipes podem fazer a diferença: os goleiros Fábio e Rossi. Consolidados em suas respectivas equipes, os goleiros têm bons números quando o assunto é penalidade e já foram cruciais, inclusive nesse ano. O Fábio, por exemplo, foi decisivo para a classificação do Fluminense à decisão, quando ele pegou um pênalti do Brenner na semifinal diante do Vasco. Já na equipe rubro-negra, o Rossi garantiu os 3 pontos contra o Vitória pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro ao defender um pênalti do Renato Kaiser. O gato mestre do portal GE comparou os números dos dois goleiros e o camisa 1 do Flamengo tem vantagem considerável em relação ao goleiro do Fluminense, Fábio. Vale destacar que os dados são desde 2023, já que o Rossi chegou ao clube rubro-negro após o Fábio assinar com o rival tricolor. O Fábio enfrentou 30 pênaltis pelo Fluminense, sendo 21 no tempo normal e 9 em disputa. O goleiro tricolor sofreu 23 gols, 17 no tempo normal e 6 em disputa. E levou a melhor apenas 7 vezes, 6 defesas e 1 na trave, o que dá um aproveitamento de 76,7% de gols sofridos e 23,3% de pênaltis defendidos. Já o Rossi, por sua vez, encarou 26 pênaltis no Flamengo, sendo 13 no tempo regulamentar e 13 em decisão. Levou 14 gols, 6 no tempo regulamentar e 8 em disputa. E defendeu 12 com 10 defesas, 1 bola na trave e 1 bola para fora, com um aproveitamento de 53,9% de gols sofridos e 46,1% de pênaltis defendidos. O Flamengo vai atrás do seu 40º Campeonato Carioca, enquanto o Fluminense tem 33. E nas últimas 5 decisões entre eles, o Flamengo venceu 3 e perdeu 2. E se for campeão novamente no domingo, vai ser o seu 7º tricampeonato da sua história. O Sesc RJ Flamengo vai buscar a sua recuperação na Superliga Feminina de Vôlei, numa decisão aí muito dura, que vai valer a liderança, porque nessa sexta-feira o time do técnico Bernardinho tem pela frente o Gerdau Minas, às 21h30, horário de Brasília, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, em partida da 8ª rodada do retorno da Superliga Feminina. O Sport TV 2 e a VBTV transmitem ao vivo. Em segundo lugar na classificação, com 46 pontos, 1 a menos do que o rival mineiro, o rubro-negro teve uma semana produtiva de trabalho e conseguiu avanços importantes na recuperação de lesões do elenco. Casos da ponteira Simone Lee e da líbero Laís. Apesar da eliminação na semifinal da Copa do Brasil na última semana, a equipe mantém o foco em objetivos grandes. O Sesc RJ Flamengo tem destaques individuais nas estatísticas da Superliga. A ponteira Simone Lee é a maior pontuadora da competição, com 349 acertos, enquanto a oposta Tainara está em 9º lugar com 249. A americana ainda é a segunda jogadora que mais pontuou no saque, com 22 aces. A ponteira Karina apareceu em 10º lugar no mesmo ranking, com 14 aces, além de figurar no top 10 da eficiência de recepção, com 60,5% no ataque. A central Lorena ocupa o 5º lugar, com 51,7% de aproveitamento. O Sesc RJ Flamengo foi campeão pela última vez na temporada 2016-2017 aqui no Rio.
A Superliga 2025-26 conta com 12 equipes que se enfrentam em turno e retorno. As quartas de final reúnem as 8 primeiras colocadas da fase classificatória num play-off melhor de 3 jogos. As semifinais também acontecem em melhor de 3, enquanto a final vai ser disputada em jogo único. Já o Flamengo Basquete busca mais um torneio continental e, para isso, precisa passar pelo Astros de Jalisco. O time sobreviveu na fase de grupos e agora no mata-mata busca eliminar o time mexicano. A partida vai acontecer às 19h10, horário de Brasília, aqui no Maracanãzinho. E os torcedores que não puderem ir ao ginásio podem assistir pelo canal oficial da BCLA no YouTube. Esse é apenas o jogo 1 da fase eliminatória e o Flamengo vai precisar se classificar no México. O jogo 2 vai ser na próxima sexta-feira em Guadalajara, às 23h40. E o jogo decisivo, se for necessário, vai ser no dia seguinte, dia 14, às 23h10. O Flabasquete vem oscilando muito na temporada e depois de vencer o Franca, esboçando uma reação em meio a uma turbulência, o time voltou a perder na rodada seguinte do NBB para o Bauru, surpreendentemente. Os Astros do Jalisco, do México, por sua vez, vivem um ótimo momento, porque têm 12 vitórias consecutivas e nessa semana a vítima foi o Ostioneros de Guaymas. O que o torcedor rubro-negro pode esperar do Leonardo Jardim e as diferenças táticas para o time do Felipe Luiz? O estilo de jogo do Flamengo vai sofrer uma mudança significativa. Com a entrada do Leonardo Jardim no lugar do Felipe Luiz, é o que garante o portal ESPN Brasil. Segundo a análise do portal, o Flamengo de Leonardo Jardim vai ser mais objetivo e mais vertical, bem diferente do futebol praticado sob o comando do Felipe Luiz, que tinha muitos toques de bola. A mudança entre Felipe Luiz e Leonardo Jardim no Flamengo vai ser significativa. De um lado, Felipe Luiz, que era um técnico adepto do jogo posicional, com um time que se propunha mais a atacar de forma a responder o adversário, criando vantagem nas costas e de forma mais paciente na saída de bola. Era um time que se propôs e venceu assim a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Com o Leonardo Jardim no Cruzeiro, a gente viu um time mais vertical. Então, para resumir, Felipe Luiz é um técnico mais paciente, que troca mais passes para encontrar espaços nas costas do adversário. E o Leonardo Jardim é o contrário, porque ele é um técnico que também gosta de ataque, que gosta de jogar com a bola, mas com menos passes, de forma mais objetiva e vertical, que poucos segundos rouba a bola e já vai para o ataque no campo adversário, pontuou lá o analista. A diferença entre os dois treinadores não é apenas na parte ofensiva. O portal vê os times do Leonardo Jardim e do Felipe Luiz marcando de formas distintas. Defensivamente, os dois treinadores gostam de marcar em zona, gostam de proteger o setor onde a bola está, mas o Felipe Luiz gosta de defender no campo adversário, subindo o bloco e mordendo lá na frente, enquanto o Léo Jardim é um pouco mais equilibrado, num bloco mais médio, compacto de 30 metros, numa altura média-baixa, defendendo um pouco mais no seu campo, esperando a resposta do adversário e espera roubar essa bola para verticalizar com velocidade. O elenco do Flamengo conta com jogadores qualificados e com as mais variadas características. Mas com o novo treinador, alguns nomes podem ganhar destaque pelas suas características. Os pontas, que buscam mais jogadas verticais ou 1 contra 1, se encaixam perfeitamente nesse cenário. Samuel Lino, Cebolinha e Luiz Araújo. O Luiz Araújo, inclusive, conta com a admiração antiga do treinador que, em 2025, pediu a sua contratação para o Cruzeiro. Outra característica das equipes do Leonardo Jardim é a participação fundamental dos laterais apoiando.
No caso do Flamengo, os titulares Varela e Alexandro dispõem de uma grande qualidade com a bola nos pés. Mas, além disso, os reservas Royal e Ayrton Lucas, que têm a velocidade como a principal característica, também ganham com a chegada do novo treinador. O analista tático Vitor Nicolau, da Flamengo TV, o falso 9, esboçou uma escalação inicial para o Flamengo e afirmou que o Léo Jardim deve mudar o Flamengo porque o estilo de jogo dele é muito diferente do estilo do Felipe Luiz. O analista trouxe alguns pontos que são levados em consideração pelo Léo Jardim em seu modelo de jogo para escolher a equipe que vai a campo nesse domingo contra o Fluminense. Retenção em gol, pode escolher ter isso no Flamengo. Força e pé aberto, velocidade e gol e profundidade a partir do lateral. As 4 posições mais seguras nesse modelo são os zagueiros e os volantes. Essa galera joga muito mais protegida. Quando ele vai checar essas coisas, ele não vai ter tudo. Consegue ter criação com mobilidade com a Arrascaeta, retenção em gol com o Pedro, velocidade e gol com o Paquetá, profundidade com qualquer um dos laterais e profundidade com o Samuel Lino ou com Cebolinha. Faltaria força e pé aberto, mas também velocidade por dentro, completou. O analista, portanto, traz a provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Fluminense, chamando a atenção para a ausência do Pedro. Com o centroavante, o time perderia transição por dentro, mas também é possível utilizar o atacante, embora seja um desafio para o técnico encaixar o Pedro nesse time. A escalação dele seria Rossi, Alexandro, Léo Pereira e Léo Ortiz, Varela, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta e Carrascal, Lucas Paquetá e Bruno Henrique. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. E se você se inscrever, coloca nos comentários que eu vou te mandar aquele abraço. Valeu, muito obrigado! O José Boto entrou em xeque após a demissão do Felipe Luiz e o clube já teria procurado até Edu Gaspar para ser o seu substituto, conforme o próprio dirigente do Nottingham Forest da Inglaterra já confirmou. Mas se quiser demitir o português, o Flamengo vai ter que desembolsar uma bolada. De acordo com a ESPN Brasil, o Mengão terá que pagar 4 salários ao diretor de futebol, ou seja, são 4 salários mensais do que o Boto recebe atualmente. O mandatário recebe cerca de R$500 mil por mês. O salário é superior ao que o Felipe Luiz recebia no Flamengo anteriormente. Ou seja, a quantia total seria de R$2 milhões, considerando os 4 salários mensais a serem pagos. No entanto, também há a possibilidade do próprio lusitano pedir demissão por conta do processo de fritura que ele está vivendo no Ninho do Urubu. Mas a ESPN indica que isso só ocorreria em algumas semanas, após o dirigente conferir o desempenho inicial do Leonardo Jardim no clube, que pode ser primordial para o seu sucesso. O pedido não aconteceria agora pela proximidade com o técnico português, com o intuito de não prejudicar o início do estrangeiro aqui no Rio de Janeiro. Para o José Boto, pedir demissão seria melhor pensando no mercado, já que uma recolocação poderia acontecer rapidamente, ao contrário do efeito que uma demissão por decisão do clube teria. Nesse caso, o Flamengo se livraria de pagar o valor de R$2 milhões ao português. O presidente BAP estuda colocar um executivo como elo de ligação entre o elenco e a diretoria, comandando o vestiário e que entenda a linguagem boleira, além de um novo diretor de futebol para substituir o José Boto em processos executivos. Muitos torcedores pedem a contratação do Diego Ribas para esse cargo, dizendo que ele seria o mais bem preparado para assumir rapidamente. A ideia inicial seria contratar o ex-zagueiro Fábio Luciano, mas ele declinou do pedido
porque está muito bem como comentarista da ESPN Brasil. Ele iria trabalhar com o Edu Gaspar, principal nome cotado para assumir a vaga do Boto no Mengão. De acordo com a ESPN Brasil, o nome do Leonardo chegou a circular no rubro-negro ainda no final de 2025, durante o impasse sobre a renovação do Boto. No entanto, o BAP teria sido aconselhado por pessoas de confiança de que o perfil do Leonardo poderia gerar mais problemas do que soluções no ambiente interno. Mudança importante no Flamengo, né? O técnico Leonardo Jardim, que já apareceu no bid para comandar o Flamengo na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, pretende voltar com uma prática controversa no comando do futebol do mais querido. Com foco na disciplina, o português pretende reinstaurar a concentração no clube antes de jogos em casa. Segundo o portal Gazeta do Urubu, o treinador português valoriza muito a organização e o comprometimento no dia a dia de trabalho. Uma das primeiras decisões foi retomar a concentração obrigatória antes dos jogos realizados em casa. Sob o comando do antigo técnico, o Felipe Luiz, o elenco trabalhava com um sistema um pouco mais flexível. Após o treinamento na véspera das partidas, os jogadores eram liberados e voltavam ao CT apenas na manhã dos jogos. Com o Leonardo Jardim, essa rotina vai mudar. A partir de agora, os jogadores vão voltar a pernoitar no centro de treinamento do Ninho do Urubu antes das partidas como mandante, retomando um modelo tradicional adotado por outras comissões técnicas no Flamengo. Outra prática que deve voltar ao cotidiano rubro-negro é a ativação muscular matinal em dias de jogos noturnos. A atividade consiste numa sessão física leve pela manhã, voltada à preparação do corpo para a partida de horas depois. A metodologia já foi utilizada por diversos treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo e é considerada muito importante pelo Leonardo Jardim para melhorar a preparação física e a concentração dos jogadores. Aí eu te pergunto, você acha uma boa essas mudanças do Leonardo Jardim? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!